Meu nome é Belém Olivato e tive a felicidade de nascer no dia 15 de outubro de 1958, dia dos professores. Nasci na fazenda Iracema, uma fazenda pertencente ao município de Iracemápolis, na cidade de Iracemápolis, né? Onde meus pais se casaram no ano de 1952 e mudaram-se para essa fazenda e constituíram família. Sou o terceiro filho do casal José Olivato e Dona Raquel Della Riva Olivato. E desde os 6 anos de idade, meu pai já pegava na minha mão e começou a me ensinar a escrever. Meu pai era um autodidata, nunca foi na escola, né? E me ensinava com aqueles lápis de carpinteiro, né, que se usava antigamente, e pegava na minha mão e me ensinava primeiramente o meu nome, né, as letras depois do alfabeto, os números lá, 0, 1, 2 e daí por diante. Quando entrei no primeiro ano do grupo, né, que na fazenda só tinha o primeiro, segundo, terceiro, eu já sabia alguma coisinha, mas muito pouco perto daquilo que necessitava, né? E nessa fazenda eu vivi até os 10 anos. Logo após mudamos aqui para Cordeirópolis, né? No dia 21 de abril de 1969. E quando eu entrei, terminei o quarto ano de grupo no Coronel José Levi. E depois fiz o ano de preparatório e entrei para o ginasial, né? Naquela época tinha o ensino fundamental. E eu entrei na quinta série em 1971. Foi a partir desse ano que despertou em mim a vontade de escrever. Comecei a ter contato com os livros, né? Meu pai trabalhava na Papiros, lá na Carioba, e ele trazia livros, revistas que ele achava, e eu começava a folhear, né? E comecei a ter primeiros contatos com as letras, achava alguns pensamentos bonitos na época, né? De escritores famosos e tal. E fui tendo esses primeiros contatos. E como nós tínhamos na época aqueles caderninhos que todo mundo tinha, que escrevia um versinho no caderno dos colegas, eu fui anotando nos cadernos dos colegas, os colegas nos meus, e a partir daí eu comecei a fazer os versos, as estrofes, né? Com rimas, geralmente em quartetos. E fui aperfeiçoando. Quando eu fiz, no final da minha adolescência, eu me especializei em fazer aforismos, que é a parte mais, eu acho que, mais forte minha hoje. E esses aforismos foram crescendo dentro de mim, né? Muito espontâneo. Geralmente isso aí surge de manhã e eu vou escrevendo, anoto num papel, num bloco de nota no celular, depois eu vou aperfeiçoando e todo dia na minha página de Facebook eu lanço, né, um pensamento, 2, 3 e uma poesia no meu story, todo dia eu lanço. E assim surgiu a ideia de criar um livro. Aí com a força de alguns amigos lá atrás, com o incentivo de alguns amigos, no ano de 2017, quando entrei na rede social, né, em agosto, surgiu os primeiros amigos que me incentivaram. Um deles foi uma prima minha de Iracemápolis, né, Elaine Butião, e depois surgiu a Silvia Regina de Camargo Rousseff, né, que é irmã do Titico, aqui de Cordeirópolis, e hoje mora em Marília. Ela sempre foi uma grande incentivadora do que eu escrevia, né, e até hoje é também. E o Dinho Marangon, também da parte dos homens, foi o que mais me incentivou, também nessa parte. E outros amigos aí, né? Hoje, atualmente, eu tenho a Lena Rocha também, que é uma grande incentivadora, a Isabel Garcia, também é outra grande incentivadora, e outros muitos mais, né? Uma infinidade de amigos aí que continuam me incentivando no que eu escrevo todo dia. E nasceu a ideia de escrever o livro. E então eu escrevi o nosso cotidiano, né? Publiquei em dezembro de 2020, pela Chiado Books, editora Chiado Books.
de Lisboa, né, Portugal, e tenho um contrato com eles de 3 anos e já estou preparando o segundo e terceiro livro também. E tenho material para publicar mais ou menos uns 8 a 10 livros, só de poesias e aforismo. Também escrevo crônicas, né? Tenho escrito crônicas, principalmente nos anos de 17 e 18. Depois eu dediquei mais ao aforismo, né? E é o que eu dedico hoje, poesias e aforismo. E pretendo publicar tudo isso aí. Crônicas, as poesias que eu tenho e os aforismos, né? E contando com a ajuda dos colaboradores, né? Dos incentivadores, eu estou ganhando aí uma certa ajuda também da prefeitura, do prefeito Adnan Hortolã, né? Que me chamou na semana passada, tive uma reunião com ele. Eles vão comprar uma determinada quantia de livros, né? 50 no total, e vão também publicar um segundo livro meu. E o terceiro provavelmente vai ser por conta das vendas que eu fiz, né? Que eu consegui fazer. Vai também sair por conta gratuitamente. Agora o quarto e quinto eu já não sei como é que vai ser, mas tomara que eu consiga também publicar gratuitamente, né? É isso que eu espero. Talvez esse ano publique mais 4, na mesma linha de raciocínio do nosso cotidiano Poesias e Aforismo. Então será o nosso cotidiano 1, 2, 3, 4, 5. As cores da capa foram a Luzia Araújo, né? A Lu Araújo, que foi a grande mentora disso aqui, né? Foi ela que pensou e fez, né? E fizemos a capa pensando na cidade de Cordeirópolis, né? Porque é uma cidade que tem muito IP e representa o símbolo da cidade, né? O IP. E foi pensando nisso. E também em homenagem ao Dinho Marangon de novo, que o Dinho Marangon em seu Face, ele costuma postar muito fotos IPs, né? Eu pensei nisso também, quando a Lu falou disso, eu concordei na hora, né? E caiu na graça do povo, né? A turma gostou muito da capa do livro, né? E o conteúdo também, como já tem muita gente que já leu, gostou, eu acredito que é bem cheio de poesias assim, românticas, fala muito de saudade, uma coisa diferente, tudo rimática, né? Tudo que rima, né? Tanto a poesia como os aforismos, é uma coisa peculiar minha. Não me inspirei em escritor algum, é coisa minha mesmo, né? Se você falar para mim, falar um verso do Paulo Coelho, eu não vou saber falar. Já li alguma coisa, mas não vou saber falar, porque eu escrevo assim de livre e espontânea vontade. Se tiver alguma coisa parecida com algum escritor já renomado, é pura coincidência. Porque a gente lê muito, né? Então isso pode acontecer. Mas é tudo bem da minha mente mesmo, é tudo coisa que nasceu lá de trás, eu venho criando dia a dia, né? E vou escrevendo. Nosso Cotidiano é um livro que muitas vezes eu me inspirei num canto que eu fico sentado ali no canto da creche Lilian durante a noite, e as pessoas, os transeuntes que passam por ali caminhando, podem observar isso e me ver toda noite ali, depois das 16h30 até as 20h30, sempre estou em companhia de alguém. Mas nesse dia, eu vou ler uma poesia aqui, que nesse dia eu compus ali, né? Fiz a poesia ali, em mais ou menos uns 15 minutos, né? E a poesia está dentro do livro, né? Desse livro, o Nosso Cotidiano. Então a poesia chama O Nosso Cotidiano também. Então eu vou ler aqui. Um coração angustiado não dorme sossegado. Riqueza material a tudo não satisfaz, mas riqueza espiritual traz uma noite de paz. Quando chega o ocaso, com boas ou más lembranças, seja lá qual for o caso, o dia finda e descansa. A noite também tem seu prazo, não espere e logo avança. Virá então uma nova aurora, um novo dia que recomeça. Ontem ficou noutrora, os pássaros surgem depressa. Todos têm a sua hora, a vida também tem pressa.
essa poesia é o meu xodó do livro. Então, esse cantinho que eu sento toda noite é um lugar que me traz, assim, grande inspiração, né? É um lugar ali que eu fico sentado e fico observando, às vezes a gente olha uma estrela, olha o tempo, os pássaros passando até escurecer, e é muita inspiração que vem, né? E eu aproveito esse momento de, vamos dizer assim, de descanso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando. Alguns colegas param, outros ficam conversando, às vezes eu colho alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e chego em casa eu passo tudo no celular, né? Quando eu não gravo ali mesmo. Eu tenho um bloco de nota no celular, eu passo ali e depois eu vou fazendo aqueles cortes, aqueles acertos, né? E no outro dia eu publico. E é assim que funciona. Mas a minha vida profissional aqui em Cordeirópolis se resume, eu trabalhei muito em fábrica também, né? Aqui em Cordeirópolis, trabalhei nas fábricas do Seu Teleforo, na Sedatex, e trabalhei também nessas duas, né? E trabalhei também na Papyrus e me aposentei na Unicer, né? União de Cerâmicas, que hoje está desativada praticamente. E hoje sou aposentado, tenho 3 filhos, estou levando uma vida só praticamente dedicado à literatura, né? Vivo só escrevendo praticamente, ocupo meu tempo ocioso de aposentado escrevendo. Me apaixonei tanto que não consigo largar mais. É uma coisa que vem de dentro e não tem como evitar. Então eu sento à tarde lá no computador e fico escrevendo. Bom, eu fiz várias crônicas em 2017 e 2018, né? E uma delas eu conto a história de Cordeirópolis também. Falo das indústrias, né? De quando eu trabalhei, nas fábricas que eu trabalhei também, né? Conto de amigos, tem várias crônicas. Também falo do meu tempo de futebol, que é quando eu jogava futebol na cidade, né? Do meu tempo de futebolista amador, né? E joguei no Juventus, juvenil do Juventus, onde tivemos um esquadrão muito forte no ano de 74, né? Nessa época eu já escrevia também, mas mais devagar, né? Mas me dedicava mais ao futebol, que meu sonho era ser jogador de futebol, né? Joguei um ano no Juventus, depois fui para o Brasil, né? E no Brasil eu joguei durante 3 anos no futebol amador já do Brasil. E machuquei o joelho. Tive que parar com 19 anos. Aí, praticamente, daí para frente que eu me dediquei mais a escrever, né? Fui escrevendo e nunca mais parei. Até hoje, estou com meus 62 anos, nunca mais parei, né, de escrever. E tenho bastantes histórias para contar, né, da cidade, mas isso estão nas minhas crônicas, né, registradas, né, tanto na parte futebolística como crônicas diversas sobre diversos assuntos, né, e as histórias assim que eu mais tenho são naquela época do futebol, né. Agora, na parte da parte literária mesmo, eu posso contar o tempo assim que a gente estudou junto, muitos amigos estudou junto, né, que sabe dessa época que a gente estudou junto. Eu não era um excelente aluno, não era mesmo, principalmente em matemática, eu era um péssimo aluno, mas eu era um excelente aluno em história e geografia, né. E nas demais eu era um aluno regular. Tinha aqui, me lembro muito bem que eu tenho uma história muito com a professora Sandra Dias, né. A Sandra Dias foi minha professora de português e a gente debatia muito sobre ênclase, próclise e mesóclise, né? Essa parte. E quem lembra muito disso é a Silvia Regina, né? De Camargo Rousseff, que estudou comigo nessa época, ela sempre cita isso, né? Que eu com a Sandra a gente debatia muito, eu era muito, né, exigente nessa parte. Eu escrevia, ela falava que estava errado, eu falava que não, que eu estava certo. Então um abraço para a Sandra Dias aí. Mas e tem muitas histórias, né, que a gente poderia citar no tempo de escola também, né? E muitos amigos aí que passaram, né, que a gente, se for falar aqui, dá um livro, né? Muita história com os amigos de escola, né? Então, baseado em alguns escritores de Cordeirópolis, eu fui também incentivado pelo Paulo Tamiaso, né, que é um historiador aqui da cidade,
Quando ele começou a me acompanhar, ler as minhas poesias, meus aforismos, o Paulo me incentivou a escrever, né? Por que você não publica um livro, Belém? Então eu fiquei assim, né, naquela dúvida e tal. Mas como o Paulo é um rapaz renomado, né, um historiador renomado, eu pensei, poxa, se ele gosta do que eu escrevo, eu acho que tem algum valor, né, no que eu escrevo. Eu vou pensar nisso seriamente, né? E mais os incentivos. E como aqui já tinha outros escritores, como o Berg, né, que escreveu sobre geografia, participou de alguns, que eu vi que ele participou de alguns programas televisivos, né, como o do Jô Soares, e acho que foi na Cultura também, o Berg participou. Escreveu sobre geografia, o Paulo sobre história, inclusive tem um livro do Paulo Camiazzo, né? E tem a senhora Maria Franco, né, se eu não me engano, também escreveu alguma coisa. O senhor Ciculin também escreveu um livro, né, que eu sei, 1 ou 2. E tem um menino aqui de Cordeiro também, que é colega das minhas 2 filhas, estudou junto, é o Enzo Natali Ferrari, né? Ele escreveu sobre alguma coisa de esquizofrenia, que eu sei. Que eu me lembro, assim, são essas 5 pessoas que escreveram antes de mim. Tem também um outro rapaz que é da Igreja Batista, que eu não me lembro o nome dele agora, ele também escreveu alguma coisa, um livro também. Mas me parece que é em sentido religioso. Me parece que sobre poesias eu deva ser o primeiro. Se não for também, alguém aqui pode me cobrar depois. Mas eu acredito que eu deva ser o primeiro, sim. E eu me sinto muito orgulhoso porque meu primeiro livro aqui, o Nosso Cotidiano, o primeiro exemplar foi vendido em Milão, na Itália. Então já foi vendido também no continente europeu. 3 volumes, né? No continente europeu, até onde eu sei. Os outros 2 eu não sei determinar, né, em que país que foi vendido. Provavelmente foi em Portugal, porque está sendo vendido em Portugal e no Brasil, né? E também foi pensando, né, exatamente, né, nessas pessoas também que escreveram o livro, que eu fiquei assim, me incentivou, fiquei assim determinado a escrever o livro. E agora eu peguei o gosto pela coisa e vou publicar, se Deus quiser, todos os livros, todos os escritos que eu tenho. Talvez dê aí uns 8 a 10 volumes. E se eu tiver alguma ajuda, alguma coisa que possa, né, colaborar com isso, vai ser publicado, sim, com certeza. Já estou preparando, o segundo e o terceiro já está prontinho para sair, assim, é só mandar para a editora, né? E é por aí. A grande incentivadora também, né, que é a minha revisora, né, dos livros, a Lu Araújo, ela tem sido a determinante em tudo que eu escrevo, né? Ela confere, né, faz a revisão. Ela é uma revisora do inglês para o português, né? E ela morou 4 anos em Manchester, na Inglaterra, morou em Porto Alegre, morou em Curitiba. E houve um caso inusitado entre eu e ela, né? Quando eu estava procurando, desesperado, né? Assim, procurando alguém para fazer a revisão do meu livro, né? Que a Chiado queria logo publicar, mas precisava da revisão, né? E eu pensando assim, quem que eu vou procurar, meu Deus, né? Aí eu saí de casa e virei a esquina ali, a Arta Bentivenha Dias, e quase atropelo a Lu, né? Foi um caso assim, inusitado, né? 7 horas da manhã. Falei, poxa, Lu, é você mesmo que eu preciso falar. Ela ficou meio assustada e tal, mas depois de 5 minutos de conversa, ela concordou em fazer a revisão para mim. E até hoje ela é a grande incentivadora, a grande revisora, que tudo que eu escrevo passa tudo pela mão dela, pelo crivo dela. E então aqui eu agradeço muito a ela nesse particular. Então eu agradeço a prefeitura, em nome do prefeito Adnan Bortolan, né? Agradeço também ao Wilson Diório, né? Que foi o grande intermediário, aí, o mentor aí, que me ajudou, né? Ele comprou meu livro, adorou, a esposa dele também que leu, né? E acertou o meu encontro com o prefeito Adnan, né? Foi o grande intermediário nisso tudo. O prefeito me recebeu muito bem no seu gabinete, né? Eu e meu filho, na segunda-feira passada. Eu agradeço a ele, né? E a todos envolvidos nisso tudo, ao Denis Suidedos, né, da rádio, ontem, que me recebeu ontem na rádio.
Fiquei lá uns 30 minutos, 35 minutos na entrevista, né? Agradeço pessoalmente ao Denis, um abraço, hein, Denis? E também ao Paulo da secretaria, né? Ao pessoal todo da secretaria, a Cássia, a Valdirene Ragazzo, que ajudou também bastante. E a vocês todos aí que faz parte dessa gravação, né? Dessa live. Eu agradeço de coração a todos. Muito obrigado.